Uma outra questão relacionada ao sistema de justiça é a prescrição. A prescrição, ela é muito mal regulamentada no nosso país. Pode ocorrer antes, durante e depois do processo, essa prescrição retroativa que volta tudo para trás e não tem muito sentido. Hoje a gente percebe o seguinte: muitas vezes você tem incentivos para protelar a decisão final com o único objetivo de se alcançar a prescrição. Eu me lembro lá nos Estados Unidos, normalmente a prescrição tem um prazo aí de 5 anos em média para os crimes. Terrorismo é imprescritível, abuso de crianças também imprescritível, homicídio também, mas em regra são 5 anos. A pessoa tem que ser localizada nesses 5 anos. Se não for dada iniciação penal, está prescrito. Uma vez que ela foi localizada e se deu início ao processo, não se fala mais em prescrição. Então, explicar para os americanos que prescrição no Brasil ocorre antes, durante e depois do processo é impossível. Explicar para eles de que depois que você foi condenado definitivamente, sem sombra de dúvida, porque não transitou em julgado, e que você, permanecendo foragido, evadindo-se do distrito da culpa, se você não for capturado num determinado prazo, terá o bônus da prescrição, isso é fenomenal. No direito civil, ninguém pode alegar a própria torpeza em seu benefício. No processo penal, dá-se a impressão que isso é a regra. Falando um pouco sobre a presunção de inocência. A presunção de inocência é muito discutida, mas adotamos um sistema que segue o exemplo italiano. Lá na Itália, só depois do trânsito em julgado considera-se que essa presunção desapareceu. O grande problema que eu vejo é o seguinte: a sentença criminal no Brasil parece como uma mentira, ao estilo Goebbels. Ela precisa ser repetida várias vezes até que se convole em uma verdade. Ou seja, a sentença do juiz só vai ter validade depois de confirmada por várias instâncias. Isso só tem um sentido prático. Quanto mais eu puder recorrer às instâncias superiores, mais tempo eu ganho até que seja reconhecida a minha culpabilidade. E aí eu passo para os recursos. Seja no sistema civil ou penal, a previsão de recursos é muito cheia, em demasia. Ou seja, as partes podem protelar uma decisão final por muitos anos. Se nós formos ver bem, existe uma regra de economia que é muito clara. As pessoas reagem a incentivos. E parece que nós temos aqui um claro incentivo no nosso sistema processual. Recorra o máximo possível. Se você recorrer, virá a prescrição. Se você recorrer, você retarda a perda da presunção de inocência. Esse exemplo que vou mencionar agora é do processo civil, uma ação rescisória, mas pode ser perfeitamente encontrado no âmbito do processo penal. Se nós olharmos bem, trata-se de um agravo regimental, em embargos de declaração, em agravo regimental, etc, etc, etc. Deem uma olhada. Quantos recursos que não foram manejados para uma ação que a primeira decisão foi extinguir essa ação sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Uma infinidade de recursos manejados. E essa ação, que havia sido iniciada em 1998, só foi arquivada em 2013, após 15 anos de muito desperdício, muito sobreuso do Supremo Tribunal Federal e sem nenhuma condenação por litigância de má-fé. Um sistema que permita que isso aconteça é um sistema que ele está sendo construído para não funcionar. E aí eu pergunto, a solução? Podemos pensar numa solução que seja atingível, que não seja inalcançável, criativa, que pense um pouco fora da caixa, fora dos nossos padrões, uma solução técnica. Não queremos fazer nada técnico por cima da lei, mas pensar numa medida técnica para resolver essa questão. E uma solução convincente, que faça termos a convicção de que aquela é a melhor solução para aquele caso e para todos os outros similares.
essa solução vai ser motivo de nossas aulas futuras, porque nós vamos ver que há, sim, uma solução muito útil para tentar superar esses obstáculos no nosso sistema de justiça. Até breve.